O título da mensagem que eu quero pregar para você aqui hoje é a graça da presença. Somos salvos pela graça o Senhor nos salvou, somos abençoados pela graça, mas nós precisamos entender que nós temos uma presença, não por mérito, mas sim pela graça, uma presença que nos envolve, uma presença que já está aqui nesse momento, uma presença que está com você aí na sua casa, uma presença. Que presença é essa, pastor? É a presença do próprio Deus, é a presença do próprio Deus. Existem eventos que pagam centenas e centenas de reais, milhares de reais, para que um famoso esteja presente, para valorizar aquele evento, para que alguém esteja naquele lugar, para impulsionar aquele momento. E eu quero dizer para você, que nós não pagamos, nós não merecemos, mas a maior de todas as presenças, o melhor de todos está aqui essa noite, o próprio Deus, aquele que formou o mundo, aquele que declarou e as coisas foram sendo feitas, aquele que sustenta o mar, o oceano, o sol, a lua e as estrelas, aquele que tem poder para dar ordem às tempestades. Ele está aqui essa noite, Ele se faz presente aqui esta noite. Salmo de número 145, verso 18, abre aí por favor. Salmo de número 145, verso 18. Quem abrir, dá um glória aí. Diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Deus não é um Deus que está lá distante, longe de você. Deus não é um Deus que está em um outro lugar, olhando e vendo tudo o que está acontecendo na tua vida. Deus é um Deus que está perto daqueles que o invocam. Deus se faz presente na tua casa, Deus se faz presente na empresa onde você trabalha, Deus se faz presente neste lugar. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Meu irmão, nós estamos aqui reunidos no nome daquele que é o Criador do céu e da terra. Ele está presente neste lugar. A presença de Deus nos traz muitas coisas. A presença de Deus nos traz provisão, diga provisão. A Bíblia diz que certo dia Abraão está indo com seu filho Isaque para sacrificá-lo num monte. Abraão está ali com a lenha, Abraão está com o cutelo, Abraão está com fogo. Isaque pergunta para ele: nós temos tudo isso, mas onde está o sacrifício? Onde está o animal para ser sacrificado? Abraão olha para ele e diz: não se preocupe, o Senhor proverá para si o seu próprio sacrifício. Quando Abraão está lá no monte, Abraão está pronto para sacrificar Isaque. A Bíblia diz que uma presença se manifesta naquele lugar e diz: não faça mal ao seu filho, não faça mal ao seu menino. Tem um animal ali, ó. O Senhor proveu para Abraão o seu sacrifício. A Bíblia diz que Israel está atravessando um exército, eles estão famintos, e um dia, quando eles abrem a tenda, eles olham e diz: o que é isso? O que é isso? Significa maná. O que é isso? O céu trouxe pão para que aquele povo comesse e não passasse fome. A Bíblia diz que no deserto tinha uma presença com eles, uma voz que direcionou Moisés a bater na rocha para que dela saísse água. O que eu quero dizer para você é que essa presença que está aqui, essa presença que estava com Abraão, essa presença que estava com Moisés, com Israel, essa é uma presença que nos traz provisão.
essa presença também nos traz proteção. Israel saindo, marchando pelo deserto, a Bíblia diz que durante o dia, uma coluna de nuvem os guardava e os protegia de todo mal e de todo ataque que o deserto poderia oferecer. E estava ali, mais de 1 milhão de pessoas marchando pelo deserto. Eu não sei se você consegue imaginar a cena, mas tinha uma presença, uma nuvem que guardava. Poderia vir um animal peçonhento, o calor do deserto, muitas coisas poderia tocar, ferir, agredir, mas nada conseguia tocá-los, porque tinha uma presença durante o dia que os guardava. Durante a noite, uma coluna de fogo guardava e livrava do frio. Não importa se é dia, não importa se é noite, não importa se está no deserto ou se está no meio da rua, tem uma presença que te guarda. Levanta sua mão comigo e declare: a minha confiança está no Senhor. Se você tiver convicção, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é muito simples. Eu quero trazer para vocês uma cultura de consciência da presença. É você saber que a todo momento tem uma presença poderosa que está junto com você. Então, meu irmão, não importa se é de dia, não importa se é de noite, se está em casa, se está na rua, se está no transporte, eu declaro agora que todo espírito do medo que te atormentava cai por terra em nome de Jesus, porque a tua confiança está não em você e não nas suas forças, mas a tua confiança está na presença que te guarda. Calamachei. Essa presença ela provê, essa presença ela protege, essa presença ela traz vitória. Tem um ali que deve estar passando na luta, mas o resto está de boa. Eu quero dizer para você que essa presença traz vitória. Vitória. Davi chega para lutar com Golias. Está todo mundo morrendo de medo, mas Davi está cheio da presença. Está todo mundo olhando para o tamanho do gigante, mas Davi está cheio da presença. Está todo mundo olhando para a experiência do gigante, mas Davi está cheio da presença. Está todo mundo olhando para as armas do gigante, mas Davi está cheio da presença. Eu não sei qual é a tua luta, mas talvez você está olhando para o laudo médico, talvez você está olhando para o boleto, talvez você está olhando para o currículo, talvez você está olhando para a faculdade, para a empresa, para os negócios, para as pessoas, e você está olhando e está dizendo: é muito grande. Eu quero que você agora tire o seu olhar do gigante e coloque o seu olhar na presença que está com você. Golias vem para cima de Davi, e Davi diz: você pode vir com sua espada, você pode vir com seu escudo, mas eu vou, não confiando na minha força, eu vou confiando na presença que eu carrego. A Bíblia diz que um outro homem chamado Gideão é levantado por Deus, é visitado por uma presença se manifesta diante dele. Eu quero profetizar, meu irmão, sobre a sua vida, que Deus trará experiências sobrenaturais com você, que a presença de Deus vai se manifestar de forma visível diante de você. Eu creio em visitação de anjos, eu creio em presença manifesta, eu creio na voz audível de Deus. A presença de Deus se manifesta diante de Gideão e diz: você vai derrotar o exército dos midianitas, como se eles fossem um só homem. E Gideão diz: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, como eu vou fazer? E Deus responde para ele: eu estarei com você, eu estarei com você.
Eu estou falando com gente que segunda-feira vai levantar cedo e vai para a luta, vai encarar os gigantes, vai encarar os exércitos. E eu quero trazer para você uma convicção: tem uma presença que não está presa a este lugar, mas que vai te acompanhar até o escritório, até a empresa. Como eu queria que você tivesse percepção e discernimento do que está acontecendo aqui agora, da presença que está se manifestando aqui agora, meu irmão. Podia ter pelo menos uns 10 aqui agora, que sentisse o cheiro, que ouvisse a voz. Eu oro para que Deus abra os teus ouvidos, para que Deus te traga sensibilidade da presença que está neste lugar. A presença, ela supre, ela provê, ela traz vitória, ela protege, e a presença também traz prosperidade. A Bíblia diz que Isaac estava num lugar onde havia uma crise, onde as coisas não estavam fluindo, mas Deus se manifestou a ele, uma presença se manifestou a ele, dizendo: eu vou te dar a direção, eu vou falar para você o caminho certo, eu vou falar para você aonde ir e o que fazer. E porque Isaac tinha uma presença, a Bíblia diz que ele enriqueceu de maneira extraordinária. Tem uma presença que vai te fazer prosperar. A Bíblia diz que José estava na casa de Potifar, servindo como um escravo, mas em tudo que ele fazia, o Senhor o abençoava e ele prosperava. Meu irmão, o segredo da prosperidade de José não é a habilidade, não é o talento, não é nada disso. O segredo da prosperidade de José é porque ele tinha uma presença que o acompanhava. Essa noite é diferente, você precisa ter a percepção da atmosfera que está tomando esse lugar. José prospera como escravo, servindo na casa de Potifar. José prospera como um prisioneiro, servindo dentro da prisão. E José prospera como governador, servindo dentro do palácio do Egito. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que não importa o que você está fazendo, e nem aonde você está, o que importa é a presença. Estava dentro da casa de um senhor, servindo como escravo, prosperou. Estava dentro de uma prisão, na masmorra, como um prisioneiro, prosperou. Estava dentro de um palácio, servindo como governador, prosperou. É do atendente até, meu irmão, o supervisor geral, é do recepcionista até o CEO. Seja o que for que você está fazendo, tem uma presença. Tem uma presença que te acompanha. Tem uma presença. Tem uma presença nesse lugar. Eu quero falar um pouco mais sobre essa presença. Abre comigo, por favor, Gênesis capítulo de número 2. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Vai dando glória aí, vai dando glória aí, vai dando glória aí. Vai dando glória aí, vai dando glória. O Espírito Santo falou tanto comigo essa semana sobre valorizarmos a presença dEle, sobre mergulharmos mais fundo na presença dEle, sobre darmos mais espaço à presença dEle. Gênesis capítulo 2, verso de número 8, dá para pôr aí na tela para a gente? Gênesis 2, verso 8, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no
Então não é o jardim do Éden, o nome do jardim não é Éden, é um jardim que foi plantado num lugar chamado Éden, amém? Você achou a vida toda que era o jardim do Éden, mas é um jardim no Éden. Olha aí. Para os lados do leste, ali colocou o homem que formara. Existia um lugar onde Deus colocou o homem para eles se relacionarem. A palavra Éden, no original, significa prazer. Era um ambiente de prazer entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Um lugar onde ambos podiam se relacionar. Deus coloca o homem nesse jardim, diz para ele que ele poderia comer de tudo livremente, menos da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Você conhece a história, a serpente vem falar com a mulher come do fruto, dá o fruto para o seu marido que também come, e Deus havia falado que se o homem comesse daquele fruto, ele morreria. A palavra morrer aqui não tem o sentido apenas da morte física, mas morte para nós é separação. Quando um ente, quando um conhecido morre, aquela pessoa foi separada de nós. Então o que aconteceu entre Deus e o homem é que eles foram separados. Essa informação é importante para a gente poder dar andamento aqui hoje. Logo após o pecado, vem Gênesis capítulo 3, verso 8, eu quero fazer essa leitura com vocês aqui também. Gênesis capítulo 3, verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Agora, Lucas, fala para mim, qual que é o nível de intimidade que eu preciso ter com alguém, para quando essa pessoa vir andando, eu ouvir os passos e entender, eu sei quem é tal pessoa. Vocês conseguem entender qual era o nível de proximidade, de intimidade, que o homem e a mulher tinham com Deus? Hoje a gente ouve, a gente fica assim, ai, será que é Deus falando ou não é? Ai, eu não sei. Agora, quem que fica assim às vezes? Quem fica? Adão e Eva ouviam os passos, e eles sabiam, é Deus. Cara, podia ser o leão, podia ser a vaca, eles ouviram Deus andando, e eles olharam e disseram, é Deus. Pessoa aí, Tamar, conhece, quando sua esposa chega, você sabe que é ela, pelos passos? Chega marchando, você fala, deu ruim. Cara, é um nível de intimidade, de conhecimento. Só que a Bíblia diz que eles foram se esconder da presença. Eles haviam pecado, eles haviam desobedecido, e aquilo fez com que uma condenação viesse sobre eles. E o que eles estavam fazendo? Se escondendo da presença. Verso de número 9, por favor, verso 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou. Qual foi a pergunta de Deus? O que você fez? Essa foi a pergunta de Deus? Foi? Sim ou não? Qual foi a pergunta de Deus para o homem? Onde você está? A pergunta não é o que você fez, e sim onde você está. O que aconteceu aqui é que o pecado fez com que o homem, com que a humanidade saísse da posição onde Deus o havia colocado. Existia um lugar de
comunhão entre Deus e o homem, um lugar onde os dois se relacionavam, tinham intimidade, proximidade, mas por causa do pecado, o homem saiu desse lugar. Não foi Deus que se afastou do homem, mas foi o homem que saiu desse lugar de intimidade. O homem se escondeu, o homem se afastou. Agora eu quero mostrar para vocês qual foi o processo da solução desse problema. Gênesis capítulo 5, verso de número 24. Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Guarda esse texto, agora capítulo 6, verso 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. O que a gente precisa entender aqui agora, presta atenção, porque eu não estou dando sopa rala para vocês não, é uma coisa meio engrossadinha, vai dar um pouquinho de trabalho, precisa mastigar, entendeu? Tem uns pedaços aí que precisa mastigar. Eu fico com a raiva que tem gente que acha que para pregar para jovem, eu vou pregar qualquer coisa. Não, minha galera aqui é a galera mais inteligente que tem, então eu posso trazer palavras boas, coisas boas, comida pesada, vai comer, vai fazer digestão, vai entender, vai aprender. Amém? Então vamos lá. O homem pecou e se afastou, ele já não tem mais comunhão com a presença de Deus. Aí você diz assim, pastor, mas como que Enoque andou com Deus? Como que Noé andou com Deus? A palavra andar ali no original, ela traz um sentido de modo de vida, ou estilo de vida. Então tem muito mais a ver com o caráter desses homens, do que com a comunhão que eles tinham com Deus. Ali está dizendo que era de Noé, o texto que a gente leu, era um homem íntegro, justo, dentre as pessoas da sua época. Então está falando sobre o caráter que esses homens tinham. Mas Deus estava com eles? Sim, a gente precisa entender. Deus estava com eles, mas não estava neles. Deus estava com eles, mas eles não estavam com Deus. Eles estavam mas estavam separados. Eles estavam mas estavam separados. Traz para mim o esqueminha aí. Agora, tem coisa que a gente precisa desenhar. Eu vou desenhar. Eu não sei se vocês sabem, mas eu ganhei a vida por muito tempo desenhando. Eu era projetista mecânico, mas eu desenhava só em software, no papel eu sou horrível, não sei desenhar nem casinha direito. Vamos ver que tragédia que vai dar isso aqui. Vou mais para trás aqui para a galera ver. Isso aqui, ó, é o homem e Deus no Éden. No Éden. Pecou, o que aconteceu? O homem e Deus, e aqui o pecado. Entendeu? Sim ou não? Não? Sim ou não? Deus estava no homem, Deus soprou o fôlego de vida, eles tinham comunhão. Aqui Deus está com o homem, mas existe algo que separa os dois, que é o pecado. Então Noé, Enoque andaram com Deus, mas não tinham comunhão com Deus. E aí a gente tem outros homens, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José. Nós temos outros homens que foram caminhando com Deus,
mas eles não desfrutavam da presença plena de Deus. Amém? Vamos lá, devagar a gente vai entender. O homem está separado de Deus, Deus é santo, e para estarmos com Ele é necessário que nós sejamos santos. Deus não coabita com o pecado, Deus não se mistura com o pecado, Deus é santo, Deus não negocia com o pecado, Deus é santo, e é necessário que para estarmos com Ele, nós também sejamos santos. Então Deus pega, se manifesta um dia, lá em Êxodo capítulo 19, 20, Deus se manifesta no monte, raio, fogo, nuvem de fumaça, aquela coisa gloriosa toda. Deus chama Moisés ao alto do monte e diz: eu quero que vocês sigam algumas regras, para que nós possamos conviver juntos. E Deus traz para Moisés então os 10 mandamentos. Olha, podemos caminhar juntos, mas vocês não podem matar, vocês não podem roubar, vocês não podem mentir, vocês não podem adulterar. E Deus começa a trazer os 10 mandamentos. O homem consegue seguir a lei? Qual que é a intenção da lei? Qual que é a intenção da lei? A câmera fecha aqui, ó, para a galera poder ver no telão. Qual que é a intenção da lei? É religar Deus e o homem. Religar. Da lei vem a religião, e a palavra religião no latim é religar. Você vai aprender latim hoje, vai, você tá louco. A palavra religião no latim é religare. Qual que é a função da religião? Religar o homem a Deus. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Estão entendendo? Você achou que ia ser só manto hoje, né? Vamos misturar os dois, e no final nós vamos ver o que vai dar. Presença e palavra, a hora que junta os dois, irmão. A Bíblia diz, a Bíblia diz que, lá em Gênesis capítulo 1, que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e Deus disse, haja luz, misturou a presença com a palavra, e então teve criação. Nós estamos hoje misturando a presença com a palavra, e coisas novas serão criadas na sua vida. Então a função da religião é religar, religião é religare. Amém? Então essa é a função dos 10 mandamentos. Deus fala assim, olha, não faça, não faça, não faça, segue essas leis direitinho, para que a gente possa religar. A base da religião é o fazer. O povo de Israel não consegue seguir os 10 mandamentos. Deus então traz uma direção para Moisés. Vamos construir no meio do arraial, no meio do acampamento, um tabernáculo, onde eu vou habitar. Deu certo o tabernáculo aí? Deu certo? Dá para pôr no telão? A imagem do tabernáculo? Fala, dá um joia para mim. Aí. Então, ó, o tabernáculo. Show esse tabernáculo, hein? O tabernáculo, onde nós temos o pátio. Eu não vou entrar muito a fundo nessa questão do tabernáculo, mas só o que a gente precisa entender. O pátio, essa primeira parte que é o lugar santo, e a segunda parte que é o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Neste lugar, Deus mandou que Moisés colocasse uma arca revestida em ouro. Dentro dessa arca, mandou que ele colocasse a vara de Arão, as tábuas da lei e uma porção do maná. E ali naquela arca, a presença de Deus se manifestaria. Esta arca representaria então a presença de Deus. Amém? Essa arca representaria a presença de Deus. Só que aqui nós estamos ainda na lei, e a lei é baseada no fazer. Então, todas as vezes que alguém fosse entrar na presença, no lugar onde a presença de Deus se manifestava, era necessário fazer um sacrifício.
um sacrifício de comunhão. Então eles traziam um animal, o sumo sacerdote trazia um animal para sacrificar em favor dele, pelos seus próprios pecados, e um outro animal em favor de toda a nação. Eles sacrificavam o animal, e nós já falamos sobre isso, era feita uma troca, então o animal tomava para si o preço dos pecados do sumo sacerdote e de toda a nação. Então o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, o lugar da presença, ou o lugar santo dos santos. Levítico capítulo de número 16, verso 2, coloca aqui na tela para a gente, por favor, porque para a galera abrir Levítico, tem gente que às vezes vai no Novo Testamento, Levítico, então eu pedi para abrir Eclesiastes então, Levítico, capítulo de número 16, verso 2, põe aí, Levítico, 16, abre aí na Bíblia, vamos ver, abre aí, desafiei os caras. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão, que não entre toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu. Então tinha um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o lugar santo do pátio, tinha um véu. Diga a ele que não entre toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Então Deus aparecia ali na arca, se manifestava apenas para uma pessoa. Então era necessário que tivesse um sacrifício, para que alguém tivesse acesso à presença de Deus, amém? A presença de Deus agora era representada por uma arca que ficava restrita em um lugar onde somente um mediador poderia ter acesso. Quem está me acompanhando, diga amém. Só um mediador entre Deus e o homem poderia ter acesso, e através de um sacrifício. Mais à frente, o rei Salomão vai construir o templo, com o mesmo desenho do tabernáculo praticamente, e nele também havia o lugar santo dos santos, e um véu que guardava, que separava, e aonde só o sumo sacerdote poderia ter acesso. Lembra da história do pai de João Batista, Zacarias? Que ele, através de um sorteio, recebe a bênção, a graça de entrar neste lugar para ter uma experiência com Deus. Quem lembra dessa história? Bom saber que vocês lêem a Bíblia. Então, o que é importante para a gente aqui? A gente entender que para entrar no lugar da presença de Deus, precisava de um mediador e de um sacrifício. Pastor, o que isso tem a ver com a gente aqui hoje? A gente precisa entender agora o seguinte: que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, foi ao mesmo tempo o nosso mediador e o sacrifício. Que Jesus Cristo, ao mesmo tempo, na cruz do Calvário, foi o sumo sacerdote perfeito, e também foi o sacrifício perfeito. Jesus está lá na cruz, se entregando. Eu gosto de uma fala de John Stott, um escritor extraordinário. Em um dos seus livros ele diz assim: Jesus ao mesmo tempo foi entregue pelos homens, porque o odiaram. Jesus ao mesmo tempo foi entregue por Deus, porque amou a humanidade, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que entregou o seu próprio Filho. E Jesus ao mesmo tempo também se entregou. São três verdades: foi entregue por nós, foi entregue por Deus,
e se entregou. A cada batida de prego na cruz do Calvário, cada prego que era enfiado nas suas mãos, a gente precisa entender que cada martelada daquela era Jesus gritando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que se apresenta como mediador diante do Pai, e também ao mesmo tempo como sacrifício perfeito. Abre comigo Mateus capítulo de número 27, verso 46. Mateus 27, verso 46. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O que aconteceu aqui? Jesus tinha comunhão com Deus Pai. A caneta falhando, miserável. Jesus tinha comunhão com Deus Pai. Nesse momento, nesse exato momento, deixa o texto aí, Jesus toma sobre ele todos os meus e todos os seus pecados, e Jesus é separado da comunhão com o Pai. Jesus é separado, porque Deus não coabita com o pecado, e é esse momento que Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? É a primeira vez na vida que Jesus sente a ausência da presença de Deus. E por quê? Porque ele pecou? Não, porque ele tomou sobre si todos os meus e os seus pecados. Ele toma para ele os nossos pecados. Ele é separado pela primeira vez da presença de Deus. Agora olha só, verso 50, coloca aí por favor, verso 50, avança. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. O que acontece aqui, é que Jesus encerra a cerimônia de sacrifício. O que acontece nesse exato momento? Jesus conclui, tetelestai, está consumado, está feito, está concluído. O sacrifício que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele toma sobre ele toda a culpa, toda a condenação, toda a maldição e toda a acusação. João Batista, quando vê Jesus chegando ao Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse diz que ele é o sacrifício perfeito que foi entregue antes da criação do mundo. Não, meu irmão, no meio do caminho, Jesus não é uma solução que Deus trouxe no meio do caminho, quando as coisas deram errada. Jesus é o plano perfeito, que já estava feito, antes mesmo das coisas darem errada. Jesus não é um adendo, Jesus não é uma gambiarra que foi feita no meio do caminho, não, já estava escrito, já estava planejado, Ele é o plano perfeito, antes de todas as coisas. Jesus então encerra a cerimônia de sacrifício e morre por mim e por você. Na lei, no Antigo Testamento, era necessário, lembra? De um sacrifício, para que o sumo sacerdote, o mediador, para que somente ele, só ele,
pudesse ter acesso à presença. Mas agora, olha só comigo por favor, no verso 51, Jesus encerra a cerimônia de sacrifício, Jesus morre. O certo agora seria o sacerdote poder entrar no Santo dos Santos, mas o que acontece? Naquele momento, meu Deus, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e as rochas se partiram, o véu se rasgou, o véu se rasgou. O acesso à presença foi liberado. Só quem tinha o direito de ter acesso a essa presença era quem? O mediador, o sumo sacerdote. A gente precisa entender, meu irmão, que isso daqui não tem nada a ver com religião. O véu, havia um véu que guardava o lugar santíssimo, e esse véu, ele não se rasgou de baixo para cima, como uma obra da terra para o céu, ele se rasgou de cima para baixo, como uma obra do céu para a terra. Não tem nada a ver com o que nós fazemos, tem tudo a ver com aquilo que Jesus fez. Jesus fez, Jesus fez. A obra da graça é essa, meu irmão. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Mas só quem poderia ter acesso à presença agora era Jesus, porque somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo, no santo dos santos, depois do sacrifício. A gente precisa entender agora aonde nós estamos, o ambiente que nós habitamos. Continua comigo aqui, que ainda a chave do negócio vai abrir na tua cabeça aqui agora. Eu vou instalar o drive agora. Presta atenção, presta atenção. No Éden, o homem não precisava fazer nada para ter a presença. Ele foi criado e tinha a presença. Na lei precisava de um sacrifício para poder eliminar a acusação, o preço do pecado, e ele ter acesso à presença. Na graça você só precisa crer naquilo que Jesus já fez. Olha para a pessoa que está do seu lado, a pessoa mais bonita que estiver do seu lado, olha para ela e diz assim: nós mudamos de ambiente. Ai, não parece não. Olha para o outro, que esse aí não está nem aí, porque você falou, olha para o outro e fala: nós mudamos de ambiente. Como assim nós mudamos de ambiente? Você não está mais no Éden, meu irmão. Você não está mais ali no tabernáculo, onde precisava um sacrifício para você ter acesso à presença do Pai. Você está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Eu vou te mostrar na Bíblia, porque não pode ficar só no que eu estou falando. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2. Verso de número 6. Vamos lá. Deus, está na tela aqui, ó, acompanha comigo. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Você já não é mais um ser natural, você é um ser celestial. Estávamos aqui, ó, condenados, mas a Bíblia diz, põe o texto lá, põe o texto. Que Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar, Ele nos elevou aos lugares celestiais,
em Cristo Jesus. Você precisa entender que esse em dá para a gente um entendimento de posição, de ambiente. Eu ligo pro Lucas e falo: Lucas, onde você está? Eu estou em Suzano. É um lugar onde você está. E aqui diz que que nós estamos aonde? Em Cristo Jesus. Verso de número 13. Mas agora, aonde? Não, vocês estão dormindo. Não, eu estou tão empolgado com isso aqui. Mas agora, onde que nós estamos? Em Cristo Jesus. Vocês que antes estavam onde? Estavam como? Longe da presença, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Verso 18, vai ficar melhor, pois por meio dele, tantos nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Põe o 22, nele, aonde nós estamos? Não, grita para mim por favor, aonde nós estamos? Grita para mim, aonde nós estamos? Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito. Põe a foto do tabernáculo de novo, põe a foto do tabernáculo. Põe aqui no telão para a gente o tabernáculo. Aonde que a presença de Deus antes estava? Aonde? Na arca. Agora põe o texto de volta, põe o texto. A presença estava na arca. Agora põe 2:22, isso. Para se tornarem morada de Deus por seu... Aonde que Deus está agora? Deus está em você. Deus está em você. Deus está em você. Deus está em você. A presença que antes ficava presa num lugar ali, que era restrita a um lugar, agora quando você entra no busão, a presença de Deus entrou no busão. Você entrou no escritório, aí é que você precisa ser mais inteligente. Eu sei que você precisa ser um pouco mais, porque tem gente que vem: pastor, o lugar que eu trabalho é uma perturbação, é uma desgraça, é demoníaco. Você entrou lá. Você entrou lá. A presença de Deus entrou naquele lugar. Você é a arca, você é aquele que carrega a presença de Deus. Vai entrar na tua casa hoje a presença de Deus. Vai entrar na van lotada, no trem lotado, a presença de Deus entrou naquele lugar. Ele vai entrar no escritório, o chefe, todo mundo perturbado, a presença de Deus entrou naquele lugar. Vai entrar no hospital, a presença de Deus entrou no hospital. Vai entrar na delegacia, a presença de Deus entrou na delegacia. Vai entrar no cartório, a presença de Deus entrou no cartório. Eu não sei onde você vai entrar, meu irmão, eu não sei, mas o que eu quero dizer para você é que antes alguém precisava entrar, mas agora é a presença que entra. Quem somos nós na terra? Eu posso te escandalizar agora? Sim ou não? Vai ser embaçado agora. Na criação, nós tínhamos a presença de Deus. Nós tínhamos. Na lei, nós estávamos com Deus, mas separados. Você está preparado? Fica de pé. O louvor pode vir aqui já. Presta atenção, hein?
Eu vou fazer igual Raí, que se você não entender, eu largo tudo e vou embora. Na criação nós tínhamos a presença de Deus. Na lei, a presença de Deus estava conosco, mas separada. Na graça, Paulo diz assim, ó: fui crucificado com Cristo. Isso aqui é você, isso aqui é a presença. Está todo mundo vendo? Isso aqui é você, isso aqui é a presença. É Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Aqui nós tínhamos a presença, aqui a presença estava conosco, mas separada. Aqui nós somos a presença, porque eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você entrar no Uber, é Jesus entrando no Uber. Quando você for para a faculdade, é Jesus entrando na sala de aula. Quando você for para o escritório, para a loja, é Jesus entrando naquele lugar. Você precisa entender isso. Você é a presença de Deus aqui na terra. Sabe o que a gente precisa? Sabe o que a gente precisa, Josias? Ter essa consciência, essa cultura. Sabe quando as coisas apertarem, quando fica difícil, é você lembrar: tem uma presença aqui. Não é qualquer um que está com você, cara. Jesus está ali. Diabo se levantar, você precisa entender que você é a presença de Deus aqui na terra. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.